online. Bom, antes de falar sobre o projeto em si, é bom entender em que contexto ele foi inserido. Foi utilizado na cadeira de Sistema de Informação 1, que tem como objetivo introduzir conceitos de sistema de informação, infraestrutura, tecnologia da informação e sua aplicabilidade em empresas e organizações. Então, ele trata de conceitos, tecnologias e componentes de sistemas e recursos desses sistemas. Então, por se tratar de uma cadeira com um alto teor de partes teóricas e muito introspecção dos alunos lendo o texto, um dos problemas que foi visto, em consideração à pandemia, foi o problema da possível falta de participação, já que se tratava de uma cadeira de teoria, onde os alunos teriam que ler bastante, muitos podem ter problema com dúvidas e não expor para o resto do grupo. O objetivo da monitoria foi compreender a aplicabilidade dos conceitos de sistema de informação, as situações reais das organizações e entender benefícios no que se refere à agilidade e à atualidade da tomada de decisão, na solução de problemas, na melhoria de produtos, serviços e processos organizacionais. Então, dentro desse contexto, de trazer esse tipo de conhecimento para os alunos e essa informação, a forma que foi analisada como a melhor forma de se tratar, bater de frente com esse problema da falta de participação ocasionada pelo ambiente de sala de aula virtual, foi a utilização de gamificação, utilizando a plataforma Kahoot, e a sala de aula invertida, onde os alunos iriam estudar os conceitos previamente e trabalhar com forma de debate em sala de aula, os conceitos abordados através de textos, vídeos, artigos, e haver essa discussão, e ao final, para pontuar o assunto que foi dado, iria se trabalhar a gamificação, que utiliza jogos e atividades interativas com os alunos para trazer esse ensino, essa discussão de forma mais direta, fazer eles explicarem por que eles escolheram certas respostas para certas questões, tirar dúvidas. E essas duas metodologias foram utilizadas no ambiente para trazer essa interação, essa troca de informação e compartilhamento de conhecimento, não só do monitor e da professora para os alunos, como entre os alunos. Eles discutiriam entre si, pessoas que responderam semelhante ou diferente, e trazer esses diferentes pontos de vista dentro da discussão do ambiente de TI, de processos de tecnologia da informação. Em paralelo com a produção disso em sala de aula, foi criado um blog, foi desenvolvido um blog da disciplina, para servir como troca de informação, armazenamento das atividades feitas ao longo da monitoria e da cadeira de Sistema de Informação 1, e também como forma de comunicação assíncrona com os alunos. Com relação às atividades realizadas, para a gamificação foi utilizada a plataforma Kahoot, que é uma ferramenta que trabalha com questões e tempo e pontuação para criar um sistema de meio que uma competição, só que uma competição saudável, competição positiva entre os alunos, ver quem ganhou uma pontuação melhor e dar esse incentivo para não ser só uma atividade que eles respondem e vão embora. E o Kahoot também proporciona uma melhor análise do entendimento do desenvolvimento da turma, já que ele traz relatórios de pontuação de cada aluno individual e eles trazem uma média geral da turma. Então você consegue ter um melhor acompanhamento do desenvolvimento da turma ao longo das atividades, ao longo que eles vão entendendo melhor a plataforma e os conteúdos. E isso foi um fator decisivo para a decisão para a escolha do Kahoot como a plataforma utilizada para gamificação. Com relação à criação do blog, foi feita uma análise de plataforma de criação de site por um período de tempo, ao longo do primeiro semestre que foi utilizado. A plataforma selecionada para criar esse blog foi o Wix, por ser de fácil entendimento e manutenção em rapidez, seria para ser trabalhado tanto comigo quanto com a professora. Foi depois feito um levantamento do plano de assinaturas e seus benefícios, valor mensal, e foi decidido pelo plano básico devido à falta de recursos para a monitoria. Com o resultado, a produção do site ocorreu ao longo do segundo semestre, onde foi feita uma criação de
de imagem, selecionar paleta de cores e todo esse processo de criação para que no futuro, em próximas instâncias de monitoria, fosse possível todo esse trabalho assíncrono, toda essa divulgação de informação, e para que os trabalhos, seminários e produções dos alunos não fossem perdidos só nas gravações da sala de aula, e sim ficassem armazenados no lugar, tanto para os alunos poderem rever depois de um tempo, caso tenham interesse, quanto para ficar de guia para próximos alunos das cadeiras, verem como foram abordados anteriormente em semestres passados e ter como base para produzir no futuro. O povoamento não aconteceu ao longo desse processo de monitoria, primeiramente, porque o método já tinha sido selecionado como Google Classroom, como forma de comunicação e armazenamento de atividades. Esse é o template do site. O site conta com essa página inicial, que tem os posts, que seriam feitos através de vídeos, artigos e documentos. Também tem uma página de fóruns para os alunos deixarem suas dúvidas de forma assíncrona, caso eles estejam produzindo alguma atividade ou alguma tarefa. Também existe uma página de membros para eles conversarem entre si e tirarem as dúvidas sem necessariamente precisar chegar até o monitor, caso eles queiram compartilhar entre si e se sintam mais confortáveis. E tem um espaço para divulgação de vídeos de forma síncrona também. É possível fazer lives curtas e criar essa interação com os alunos. Com relação aos resultados da plataforma, foi aplicada a plataforma em 2 semestres diferentes, em 2020.3 e 2021.1. O total da turma foram 19 alunos. Na primeira semana houve 18 participantes e acima da média a gente fez essa divisão para avaliação do desempenho individual dos alunos. A gente aplicou uma média de 60% das questões resolvidas corretamente e a gente separou em quem atingiu essa média, quem superou essa média e quem estava abaixo dessa média. Assim, a gente conseguiria analisar o desempenho individual e o desempenho geral da turma e ter um pouco mais de atenção com relação às pessoas que estavam muito abaixo da média, tanto da turma quanto atividades que foram respondidas com nota muito baixa. Na primeira interação, houve alguns problemas com relação ao entendimento da ferramenta, então tivemos uma taxa de 3 pessoas acima da média, 5 atingiram a média, 10 abaixo da média. Já na segunda semana, com a participação total da turma, foi visto que através do entendimento melhor da ferramenta e da dinâmica em sala de aula, de tirar dúvidas e discutir as atividades, houve uma melhora com relação às notas, com 5 pessoas acima da média, 6 atingindo e 8 pessoas abaixo da média. Ao longo da terceira e última semana do primeiro semestre, onde essa atividade foi aplicada, com participação total de novo dos alunos, 8 pessoas conseguiram atingir nota acima da média, 5 atingiram a média e 6 abaixo da média. Ao longo dessas 3 semanas também foi discutido com os alunos que estavam mais dificuldade, através de métodos assíncronos, através de WhatsApp e outras formas de comunicação entre os monitores e os alunos, para tirar dúvidas, explicar para eles o que foi construído errado no ambiente de sala de aula, quais foram as respostas que eles tiveram dificuldades, e ter esse momento onde se pode dar essa ajuda para as pessoas que estavam precisando mais durante o ambiente de sala de aula. E, ao longo do primeiro semestre, teve uma taxa de participação de 95% da turma, onde só houve um dia em que a atividade foi aplicada, onde houve faltas. Houve uma discussão dos tópicos e, como o gráfico mostra, através dessa discussão de tópicos, houve uma melhora no desempenho da turma de forma geral e também houve uma melhora individual. Muitos alunos que nas primeiras atividades estavam tendo problemas conseguiram superar essas dificuldades, entender um pouco mais do assunto e desenvolver melhor, tanto na participação quanto na resolução dessas atividades. No segundo semestre, a turma foi um pouco menor, foram 17 alunos no total, se não me engano. Na primeira semana, existe sempre esse choque, muitas pessoas acabam não tendo dificuldade na hora de entender a ferramenta de primeira, até porque é uma ferramenta que lida com respostas rápidas, você tem um período de tempo para responder, então até a curva de aprendizado demora um pouquinho para os alunos acabarem pegando a ideia. Então, na primeira semana, 17 participantes,
4 pessoas acima da média, 5 atingiram a média e 8 ficaram abaixo da média. Da mesma forma, houve esse momento onde foi conversado com os alunos tudo que foi aplicado em sala de aula, tirado dúvidas, e na segunda semana houve uma diminuição na quantidade de participantes, e 5 desses participantes acima da média, 5 atingindo a média e 4 abaixo da média, onde um desses participantes não conseguiu concluir a atividade por problemas de conexão, ele acabou sendo retirado do ambiente antes que ele pudesse concluir as questões. Na terceira semana, foram 16 participantes, 4 acima da média, 5 atingiram a média e 7 ficaram abaixo da média, com uma pessoa tendo problema de conexão da metade para o final, atingindo exatamente a média que precisava, porém não conseguindo concluir a atividade. Mais uma vez, 95% de participação da turma. Não é tão grande a modificação com relação à curva de aprendizado. Muitos alunos nesse semestre apresentaram ou dificuldade de conexão ou problemas com relação às atividades, onde eles não... Houve uma diminuição na participação, porém, da mesma forma que foi tentado tirar dúvidas e interagir com eles, alguns conseguiram melhorar, algumas pessoas passaram de abaixo da média para muito acima da média, e outras acabaram deixando de lado as atividades, não participando com tanta frequência. Então houve essa diferença da primeira aplicação para a segunda. Por fim, foi notado um aumento na média geral da turma. Em média, foi aumentado até 9 décimos da média geral da turma a cada atividade. O maior índice de participação dos alunos, eles participavam mais das conversas durante o período de interação com o assunto e na atividade. Muitos chegavam para tirar dúvida ou no momento da atividade ou depois. Conseguimos ter um melhor acompanhamento individual dos alunos, com maior dificuldade, já que o Kahoot sempre levanta, ao final de cada atividade, quais foram os alunos que precisavam mais de ajuda com relação àquele assunto. Um aumento no aproveitamento do tempo durante as aulas, conseguiu-se discutir mais tópicos dentro de um curto espaço de tempo, e houve a melhora na comunicação entre os alunos e monitores durante as atividades. Muitos chegavam para mim para me perguntar de onde eu retirei as questões, se eles podiam estudar pelo site que eu retirei, e houve essa troca de informações. Por fim, através da monitoria, conseguiu um melhor entendimento do funcionamento acadêmico. Com relação ao site, trabalhar com prazo e essa ferramenta foi algo interessante e novo. Através do processo e da pesquisa para as atividades, houve um melhor entendimento da disciplina e dos conceitos de sistemas de informação. E a criação da plataforma é um passo inicial para uma construção de identidade visual tanto da cadeira quanto do ambiente em que os alunos irão participar. Essas são as referências utilizadas ao longo da pesquisa e das atividades relacionadas. E obrigado a todos. Obrigada, Matheus. Ninguém bate palma ouvindo, mas vou bater aqui, ó. Parabéns pelo trabalho. Vou convidar a professora Mirelle para saber se ela quer fazer alguma pergunta. A gente tem 2 minutinhos. Claro, né? Claro. Sou figurante, não. Primeiro, na verdade, eu queria parabenizar o trabalho da monitoria em si, independente da apresentação, independente de ter sido executado, né? Parabenizar a professora Patrícia Moser, que tomou, né, para si essa responsabilidade, e o Felipe, que assumiu essa responsabilidade de execução. A monitoria, acho que todo mundo do campus sabe que eu sou a maior defensora, a maior executora. Eu acho que é extremamente importante, porque é o início de tudo. Na verdade, existe a Bolsa BIA, que é o início de tudo, que ela pega o estudante bem, né, no ingresso, mas a monitoria pega o estudante muito jovem, muito no início, no segundo período, no terceiro período. Então, é muito interessante, que costuma ser a primeira atividade envolvida, que ele se envolve, de fato, com ensino, com edital, com formalidades e com os seus próprios colegas estudantes. Então, a evolução é muito grande, eu acho, depois disso.
Eu tinha várias perguntas para fazer, mas mediante os meus 2 minutos, eu vou Agora fazer só tem um. Ó, para isso, meu Deus do céu. Corre. Eu não tinha entendido no início a história da monitoria ter sido só em SI1. Nós temos 2 disciplinas de sistemas de informação, 1 e 2. Então, como proposta aqui no próximo projeto, professora Moser, submeta para as 2. Eu sei que esse ano foi todo atípico, porque a gente teve 2 semestres que estavam mexendo com as mesmas cadeiras seguidos. Isso é um pouco estranho, mas só aconteceu na pandemia, né? Ela teve 2020.3 com SI1 e teve 2021.1 com SI1. Então, isso prejudicou um pouquinho. Mas foi muito interessante, porque ele repetiu de qualquer forma, ele continuou o trabalho, ou melhorou o trabalho, enfim, ele continuou trabalhando na monitoria ao longo do ano, porque os editais são longos, né? Eles abrangem ao menos uns 8 semestres, então é importante que a gente distribua o aluno no ano inteiro. Eu não tinha entendido um pouquinho das atividades, Felipe, que você disse, o Kahoot, agora há pouco foi o que você disse, eu ia perguntar como essas atividades eram aplicadas ao estudante. Eu senti falta de um exemplo de uma pergunta, de como ela era. O Kahoot eu conheço ela de uma forma mais técnica, né, com mais a área de matemática até, do que com a área mais, como você mesmo falou, teórica no início. Então, eu queria um exemplozinho assim, de como uma atividade que você aplicou, não sei se dá tempo de mostrar, e os maiores desafios que você sentiu, quais foram? São minhas 2 resumidas perguntas. Com relação à atividade, basicamente era um jogo rápido, onde os alunos tinham que, por exemplo, a gente trazia um conceito que foi abordado em sala de aula sobre as ferramentas, o SIG, partes técnicas da ferramenta, e funcionava como um jogo para os alunos verem quem conseguia responder corretamente em um menor período de tempo sobre as ferramentas. Então, quando a gente estava trabalhando sobre alinhamento de TI nas empresas, eram questões envolvendo o funcionamento do TI dentro de uma empresa, do começo ao final, eram normalmente 10 questões, que abordavam usando 4 alternativas para a resposta. Então, a gente trazia um conceito e perguntava, ok, qual conceito é esse? Ou fazia o inverso, ou trabalhava com questões de verdadeiro ou falso sobre coisas da área. Legal. E com relação, rapidinho, Rapidinho, que a gente já passou muito tempo. As dificuldades Os maiores os desafios foi criar essa interação, porque o ambiente de sala de aula acaba muitas vezes fazendo com que os alunos meio que não interajam tanto quanto o ambiente presencial. Então, foi trazer os alunos para tirar essas dúvidas e participar mais. Beleza, então seja bem-vindo, porque a gente sente a mesma coisa, né? Mais um para o time. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Felipe. Obrigada, Mirelle. Aí eu queria só combinar com vocês uns sinais. Quando tiver faltando 2 minutinhos para dar os 10 minutos, eu vou fazer um sinalzinho assim com a mão, que aí todo mundo vai ouvir, tá? Aí vocês se organizam assim, só mesmo para a gente também não passar muito do horário do almoço. Eu queria saber se o Henrique César está por aí. Henrique César Medeiros. Exato. Estou vendo ele ali. Então, a gente vai agora assistir a apresentação do projeto Práticas Educativas e o Compartilhamento do Conhecimento Matemático, né, com o Henrique Medeiros, sobre a orientação da professora Mirelle. Henrique. Quem vai avaliar é a professora Patrícia Moser. Certinho? Está com o formulário, né, Moser, também? Sim. Então, tá bom. Então, Henrique, quando tiver... Tá com problema, será? Entra de novo, tenta entrar de novo. Enquanto o Henrique vai se organizando, Ingrid está por aí? Aluna da professora Adriana. Estou aqui. Então vamos se organizando, Ingrid, ver se já que o microfone já está funcionando. Deixa eu ver. Mari também. Henrique... é verdade, desculpa, é Marília também, né? É Ingrid Isso. e Marília. Marília tá aí? Marília também. Oi, tô aqui sim. Bom dia, gente. Eba! No caso, vai inverter, Patrícia. Deixa eu só ver se o Henrique voltou. Ele voltou, Ele saiu de voltado. novo. Foi. Vamos ver se ele volta de novo. Acho que a gente pode inverter, né, Mirelle e Adriana? Só para a gente não
perder muito Eu vou tempo. passar amanhã aqui mesmo. Vamos inverter. Mirelle, qualquer coisa tu fala com ele, tá? Ele apareceu aqui agora. Coitado. Henrique está se propondo a troca para você ver se consegue resolver aí o seu problema, porque não dá para apresentar sem voz. Ainda não dá. Ô, Será que Patrícia, não é o teu microfone? Oi, Adriana. no caso, Ingrid e Marília, as duas vão fazer a apresentação. Aí eu posso ir projetando a tela, eu fiquei de projetar a tela. Tá. Só, tudo bem, Henrique, a gente tentar trocar. De repente, tu pode tirar o teu fone e falar com o microfone do computador mesmo. Ou tentar entrar pelo celular, porque acho que pode ser o microfone. Pelo tá? celular ele fala, né? E pelo outro ele faz. Beleza. Aí, enquanto tu tá tentando, a gente vai... Aí tu tem aí 15 minutinhos, para se organizar. A gente vai passar para um outro projeto de ensino, então, que foi orientado pela professora Adriana, né, que é E o Consumidor 4.0, Empresas Locais e Transformação Digital, que vai ser apresentado pelas alunas Ingrid e Marília, do curso de Administração. E aí, quem vai avaliar é Mirelle. Ok, de novo. Vamos lá, gente. Pronto, Ingrid e Mirelle, é com vocês. Oi, todos estão me ouvindo? Tô sim. Vocês conseguem ouvir esse barulhinho da Sim, mão? sim. Pronto. Quando Sim, estiver sim. faltando 2 minutinhos, eu aviso, tá bom? Tá bem, obrigada. Tá, Ju? Bom dia, pessoal. Viemos apresentar hoje o nosso projeto de monitoria, como a professora já adiantou, intitulado E o Consumidor 4.0, Empresas Locais e Transformação Digital. Trabalhamos como monitoras eu e Marília, e tivemos como professora orientadora a Adriana Tenório. Pode passar, professora. O projeto da atividade de monitoria foi desenvolvido a partir do reconhecimento da importância de estimularmos uma compreensão acerca das mudanças na sociedade e no mercado ao abordar a transformação digital e os impactos sobre as estratégias de marketing. O chamado consumidor 4.0, munido do seu smartphone e de outros dispositivos móveis, consome cada vez mais conteúdo em menos tempo e interage com o mundo digital de formas variadas. Então, a gente tentou trazer a imagem desse novo consumidor, esses novos hábitos que ele traz, essas novas perspectivas, diante de um cenário turbulento e marcado pelo impacto da transformação digital. E aí, também tivemos a complicação da questão do cenário pandêmico e tudo mais, e a gente tentou analisar isso como um todo. O objetivo geral do projeto de monitoria foi estimular a sensibilidade teórico-conceitual, a capacidade comunicativa e o despertar da vocação acadêmica por meio do engajamento em práticas integradas à dimensão de ensino nos componentes de administração mercadológica e de estratégia de marketing. Pode passar, professora. Quanto à metodologia, nós, enquanto monitores e a professora orientadora, estávamos realizando alguns estudos dirigidos a partir de textos específicos ligados à temática do projeto para fundamentar as atividades da monitoria. Na disciplina, os estudantes fazem a leitura e o estudo do texto para participar de atividades que eram propostas de acordo com o conteúdo. Estávamos realizando fóruns também, gerando discussões de debates com os alunos e trazendo novas perspectivas sobre o marketing, com sugestões de matérias, vídeos que eram produzidos por nós, ou matérias que encontrávamos de acordo com o conteúdo, e essas atividades estavam ligadas ao planejamento pedagógico da disciplina de administração mercadológica. Além dos encontros síncronos via o Google Meet com a professora, no Classroom nós estávamos também à disposição para esclarecer dúvidas e reflexões, também pelo WhatsApp, pelo e-mail. A gente estava aí nessa parte da orientação, do auxílio aos estudantes, nas atividades, nos projetos que eles estavam desenvolvendo. Além disso, tivemos a questão do acompanhamento dos estudantes no decorrer das atividades práticas ligadas à disciplina, todos os trabalhos que eles desenvolveram em todos os projetos. Pode passar, professora. De acordo com aquele material que eu falei para vocês, que a gente estava produzindo, o engajamento que a gente estava tentando propor para os alunos, nós tentamos trazer alguns cenários do marketing contemporâneo e ligamos a alguns eixos temáticos da disciplina. Os conceitos centrais de marketing, marketing, relacionamento com o cliente,
composto mercadológico, ambiente de marketing, pesquisa de marketing, administração das informações de marketing, além da análise do consumidor, estratégia de marketing, segmentação, posicionamento, além também da concorrência. Então, os conteúdos que a gente produzia, a gente tentava trazer esses eixos para apresentar de uma forma mais prática para os alunos o que estava acontecendo nesses temas. Pode passar, professora. Então, como forma de interação com os alunos e para a gente ter um contato maior, nós fizemos fóruns de discussões no Google Classroom, onde eu e Ingrid, a gente produzia vídeos de acordo com slides, como se fossem umas aulas, e disponibilizavam para eles para gerar um debate. Então, a gente fazia de acordo com o assunto da semana. Um exemplo é esse que eu trouxe, o assunto da semana era concorrência, então eu trouxe um estudo de caso, um exemplo do caso do Facebook, analisado pela autoridade, né, da Alemanha, em relação à nova lei de proteção de dados pessoais. E aí eles geraram comentários e a gente conseguia ter esse debate. Um outro exemplo foi o Ingrid que fez. Ela fez o assunto da semana era relacionamento com o cliente, então ela fez um vídeo também sobre construindo o relacionamento com o cliente. E aí também gerava um debate por comentários. E além de vídeos construídos, a gente também disponibilizava sites onde notícias atuais da semana sobre aquele assunto. E era onde a gente conseguia ter um maior contato direto com os alunos. Pode passar, professora. Tivemos como resultado uma vivência no semestre, né, que foi bastante proveitosa, apesar dos desafios impostos por um cenário pandêmico preocupante e desafiador para todos. No plano no período suplementar, foram 14 estudantes matriculados, enquanto em 2020.1 foram 15. A vivência das atividades práticas na disciplina foi bastante positiva e contemplou diversos tipos de empresas locais. Os alunos eles puderam dar feedback às empresas participantes a partir de recomendações de melhorias em suas ações de marketing digital. Como a Ingrid tinha falado, a gente entrou em contato com eles via Google Meet, com reuniões quando eles nos procuravam, via WhatsApp, via e-mail, então a gente sempre estava dando esse suporte. Muitos alunos, a nossa ideia principal era ter um contato presencial com as empresas locais. Mas como estava tudo em pandemia, tudo remoto, eles mesmo assim conseguiram ter esse feedback legal com academias locais, lojas de maquiagens. Então, o trabalho deles foi bem produtivo em relação a isso. Então, nosso objetivo foi concluído por uma parte. Não foi presencial, mas foi de forma remota. Pode passar, professora. E a vivência do projeto de monitoria, ela é singularmente multifacetada à medida que tem um cunho extensionista, posto que é uma interface entre os alunos, a monitora, a professora e a realidade de empresas locais, que podem ser beneficiadas com conhecimento vindo da universidade. Eles fizeram análise SWOT dessas empresas e foi bastante legal. Eles gostaram, tá? A gente entrou em contato. E ainda há um eixo, né, de ensino que é impulsionado pela dinamicidade de atuação das monitoras. E ainda há o eixo de pesquisa, que pode também ser viciado de maneira bastante produtiva, gerando frutos que incluíram a realização de pesquisa exploratória e elaboração de um artigo científico. Pode passar. A gente concluiu, então, que houve um aprofundamento teórico-metodológico e desenvolvimento na construção de conhecimentos acerca do perfil de consumidor 4.0. Houve um estímulo à produção acadêmica a partir da elaboração e da submissão de artigo científico aprovado. Teve a melhoria no ensino de graduação no contexto do curso de administração, a partir de dinâmicas ligadas ao nosso projeto. Teve um estímulo à inclusão de alunos monitores na carreira acadêmica e uma contribuição às empresas locais a partir da geração de planos de marketing que consideram demandas específicas. E foi isso, gente. Muito obrigada. Nem levantei a mãozinha. Ainda tem tempo? Foi tudo certinho. Obrigada. Mirelle. Oi. Oi, Ingrid, tudo bom? Oi, Mirelle, tudo bem? Tudo bem, Mirelle. Ingrid, Tô com saudade, minha vida é saudade dos estudantes, meu Deus. Eu sinto saudade até dos estudantes de administração, pelo amor de Deus. Pessoa saudosa. Saudades. Gente, eu adorei o trabalho de vocês, né? Achei muito legal mesmo, principalmente porque o curso de administração, ele se volta muito para a sociedade, e isso é muito diferente de sistemas de informação no início do curso, né? Como essa disciplina monitorada, ela é de que períodos? Eu não captei essa informação.
Temos uma disciplina do terceiro e uma do quarto. Pois é, são disciplinas até do início. Normalmente as monitorias da gente começam muito no primeiro e no segundo período já a serem monitoradas. Então, no caso de vocês, é bem interessante vocês trazerem essa proposta para o mercado de trabalho, se entrar nas empresas e fazer essa pesquisa. Achei um ponto super alto as conclusões. Vocês conseguiram botar muitas contribuições, né? Contemplaram muitas contribuições, mostrando o peso do trabalho de vocês. Parabéns, Adriana, também, né, pela orientação. Parabéns às estudantes, que eu conheço as duas, são bem dedicadas. Parabéns às duas também. Eu queria fazer duas perguntinhas, tá? Uma, na verdade, vocês terminaram respondendo nas conclusões, mas eu queria saber, porque vocês citaram muito o aprendizado dos estudantes que receberam a monitoria, do mercado. Eu queria saber o aprendizado de vocês. O que é que ficou de aprendizado para vocês duas após esse trabalho tão interessante que vocês executaram? Para mim, de forma particular, e acredito que também Mari contribui do mesmo sentimento, compartilha o mesmo sentimento, é que nós podemos nos aprofundar no que a gente havia estudado. Então, foram disciplinas que a gente cursou e foram disciplinas que a gente teve a oportunidade de fazer parte, de integrar para outros estudantes poderem cursar. E aí, muitas coisas que a gente havia visto, a gente conseguiu passar de uma forma para eles também, através de vídeos, através dos materiais que foram produzidos, sabe? Então, para mim, assim, foi mesmo que um mergulho no que eu havia visto e que tive uma oportunidade de me aprofundar um pouco mais. Isso, até nas nossas produções de vídeos que a gente fazia, ou na nossa pesquisa sobre as matérias semanais, a gente aprendia, porque a gente mandava no grupo, professora, olha esse link, olha essa notícia que saiu essa semana, tal. E a gente acabava interagindo, discutindo junto com eles, como alunos mesmo. A gente estava aprendendo junto com eles, que também estavam aprendendo. Então, foi mais essa troca de informação mesmo, de estudos e acompanhamento. A monitoria eu acho fascinante justamente por isso. Eu acho que ela desenvolve uma série de sentimentos, não só potenciais, acadêmicos, né, como também sentimentos. Acho que a empatia é o sentimento mais forte que é desenvolvido na monitoria, porque você, nos nossos casos, a grande maioria dos programas de monitoria não tem bolsa, então você está se disponibilizando a ensinar o seu colega, né? Você se coloca no lugar dele, então normalmente você tem os monitores, pessoas, estudantes, com uma postura de empatia muito forte. Eu acho que é um dos sentimentos que eu pelo menos, acho extremamente necessário hoje na humanidade. E aí, quando você ensina, você realmente aprende também. Isso daí é outro ponto bastante positivo da atividade de monitoria. Então, parabéns. Eu acho, de fato, né, Mirelle, que é um dos objetivos da monitoria, assim, não é só a gente repassar conhecimento, mas aprofundar o conhecimento que a gente já tem, né? Assim, então, acho que é muito legal, assim, essas duas experiências, você tem um pouco, né, dessa vivência de como é um pouquinho esse lado docência, né, de docência, de vocês poderem estar ali perto dos alunos, mas aprofundar ainda mais, né, assim, o conhecimento que vocês já tiveram, né, dessa disciplina que vocês estudaram previamente. Exato, é uma construção do cidadão, né, do cidadão como acadêmico e o cidadão que vive em sociedade. Parabéns, meninas, as três meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. E Henrique, resolvesse? A gente tá vendo a luta de Henrique, olha a luta. Tô na luta aqui, mas... Abriu. O problema é porque eu vou ter que ficar segurando o celular em pé. Coitado. Mas vamos. Vamos embora que vai dar certo. Desliga a câmera do celular, deixa o celular só captando áudio só em cima voz, do medo, a gente tá vendo a sua imagem na câmera do notebook e você coloca a apresentação dos slides. Exato. Beleza. Vai dar certo. E aí você pode largar o celular, inclusive, né? Isso. Tá, é só o microfone agora. Vou me calar. Agora vai. Chama Moser, né? Cadê Moser? Sim, Moser tá aqui. Tô aqui. Tá aqui. É que ela pintou o cabelo de novo. Eu vi. Estão vendo normal? Sim, senhor. Chegou aqui. Beleza. Chegou. De novo, então, né? Quando tiver faltando 2 minutinhos, eu vou levantar a mão aqui só para vocês se organizarem para finalizar, tá bom? Tá, senhora. Sim, senhora. Ok, vamos falar aí sobre as
práticas. Cadê, meu Deus? Por que não tá ficando a tela cheia aí pra vocês? Tô vendo aqui do celular. Ai, meu Tu Deus. estás Vou compartilhar a tela toda. compartilhando a tela do PowerPoint. Tu tens que Você tem que voltar e compartilhar compartilhar a tudo, né? janela. Isso. Compartilhar tudo para poder ir. Pode então fazer a não compartilha. apresentação. Coloca em tela cheia e Isso. compartilhar a tela cheia. Ou então compartilhar apenas a janela da apresentação em si, não a janela que tem como fazer a edição no PowerPoint. Belezinha. Espera aparecer. Tá indo aí já? Agora tá a tela cheia. Isso. Ok. Pronto. Agora, Você certinho. tá ali em ocultar, só para ter essa Simbora. barra de baixo. Top. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o processo que a gente passou, a vivência, sobre práticas educativas e o compartilhamento do conhecimento matemático. O objetivo central que a gente teve desde o começo foi focar nas Olimpíadas de Matemática. Aí, como a gente ia fazer uma pesquisa bibliométrica, nós usamos os maiores bancos de dados que tem, de artigos, né, que é o Scopus e o Web of Science. Aí, basicamente, resumindo todo o processo, ele se deu em 3 fases, que foi a pesquisa e exploração dos sites institucionais das Olimpíadas, que era para a gente entender sobre o que a gente ia pesquisar para fazer o embasamento com uma análise bibliométrica. A segunda fase se deu pela capacitação no uso de ferramentas digitais e no ensino e aprendizagem. Vou falar cada um desses temas mais detalhado daqui a pouco. E o levantamento bibliométrico dos artigos sobre Olimpíadas de Matemática via algoritmo, na linguagem R, e a avaliação manual por abstract. Esse código em R, ele ia filtrar e os artigos que passassem pelo filtro eu tinha que analisar manualmente. Vamos lá. Estudo das Olimpíadas de Matemática, pelos sites deles, das instituições deles. A OBMAP e a OpenMat, deixa aqui, né? Deixei. Ok. OBMAP, OpenMat e a OBM. Basicamente, a gente estava inteirando mais para saber como avaliar os abstracts lá na frente, né? Para saber o que considerar relevante e o que considerar irrelevante. Isso aqui foi uma fase das plataformas de ensino digital que a gente passou, porque, assim, antes da pandemia, Jackson e Mirelle, eles tinham outro planejamento, feito para ser realizado presencialmente. Como a pandemia chegou, acabou atrapalhando e tiveram que replanejar, reagrupar e replanejar, e acabaram traçando esse processo bibliométrico, e eu acabei passando por esse processo de plataformas de ensino digital, junto com os professores, o curso de capacitação. Nesse processo aí, a gente viu conceitos como sala de aula invertida, gamification, como é o nome do rapaz? Com William. E também vimos, por exemplo, ferramentas como o GSUT, que é tudo que a gente pode usar para ensinar e aprender de forma digital e mais imersiva. No meio desse processo também aprendemos com o Jackson como editar no Kdenlive. Com Sônia aprendemos a editar no OpenShot. E sim, também aprendemos a fazer apresentações com Picture-in-Picture usando apenas o PowerPoint com Sônia. E a parte do levantamento bibliométrico de artigos. Como eu falei, primeiro o algoritmo feito por Jackson na linguagem R filtrava os artigos que tinham sido extraídos da plataforma, que eram o Web of Science e o Scopus. E após essa filtragem, a gente tinha que fazer a avaliação manual. E é aqui realmente que a gente encontrou os obstáculos. Por quê? Só nos 2 primeiros, vamos dizer assim, rounds que a gente passou com o Scopus, foram mais de 130 artigos que eu tive que corrigir manualmente pelo abstract, e nenhum deles, era relevante. Porque, no final das contas, praticamente não tem nenhum artigo sobre Olimpíadas de Matemática nele. É uma área que ainda precisa de muita pesquisa.
E acabou que a gente teve que diminuir a precisão do string de busca que a gente tinha. Aí fomos reduzindo e diminuindo a precisão. Por exemplo, antes era pesquisando especificamente a UBMAP e a UPMAT. E como não tem muito artigo lá, praticamente nenhum, a gente teve que reduzir para apenas Olimpíadas de Matemática. E ainda assim, no escopo, a gente corrigiu mais de 130 artigos e não tinha nenhum relevante. Daí, Jackson deu a ideia da gente mudar de banco de dados. A gente foi para o Web of Science. E no Web of Science eu corrigi 187 artigos que passaram pelo filtro, e desses 187, 13 eram relevantes. Resultado, 13 artigos relevantes no Web of Science, como eu disse, 285. O que a gente absorveu foi um aprendizado muito bom, tanto com métodos bibliométricos, porque eu não tinha base nenhuma de como mexer com bancos de dados, e nem quais métodos eram usados na bibliometria. Também eu tive contato com o string de busca e a filtragem via algoritmo. Também tive contato com a apresentação, com a linguagem R, né, que é muito prática para fazer gráfico e essas coisas. Talvez eu use aí na área profissional. E a avaliação manual por abstract. Na parte de edição, eu aprendi no Kdenlive, pelo menos na minha opinião, num nível satisfatório de edição, como, por exemplo, fazer o picture-in-picture, cortar, fazer transições a partir por exemplo, final, eu consigo fazer o vídeo e ficando escuro ou mais claro, consigo fazer chroma key, uso de chroma key pelo Kdenlive. E na parte de programação, que eu tive o contato com a linguagem R, que é muito prática na parte de formação de gráficos e também no método bibliográfico, como o Jackson nos mostrou. E é isso, meu nome é Henrique e obrigado. Parabéns, eu também nem precisei levantar a mãozinha aqui. Henrique, só para eu confirmar aqui na programação, esse projeto é um projeto de ensino? Edital de ensino? É o Bolsa Bia. Ah, tá. Deixa eu só corrigir aqui, porque não é projeto, não é monitoria, né? Tava achando estranho. Eu ia perguntar isso também. Parabéns. Eu só estou corrigindo aqui na programação. Moser. Bom, parabéns, então, pelo trabalho, Henrique, Mirelle e Jackson também por orientar. E como assim, eu tinha de fato essa dúvida, né, sobre que eu não estava conseguindo identificar como um projeto de monitoria, e aí eu fiquei com algumas dúvidas, mas que agora já estão sanadas, de fato. Na verdade, assim, eu queria saber, o grande objetivo foi estudar os impactos e a representatividade das Olimpíadas de Matemática na pesquisa, não é isso? E aí, a partir disso, vocês tiveram algumas fases, algumas etapas, que foi a pesquisa exploratória, capacitação ao estudante no uso de ferramentas e ambientes virtuais e o levantamento bibliométrico. A minha pergunta é relacionada a essa fase 2, Henrique. A capacitação ao estudante no uso das ferramentas de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Eu não entendi muito bem onde é que isso está no contexto entre a pesquisa exploratória e a partida para o levantamento bibliométrico. Essa parte aí foi exatamente a parte que eles tiveram que reagrupar por causa da pandemia. Foi a hora que reagrupar o quê? Os grupos. O planejamento deles, eles tiveram que replanejar o caminho que a gente ia seguir, porque estava tudo estabelecido para ser feito presencial. E acabou que não... entendi. E aí você... Tá. Então, na verdade, você fez o levantamento da pesquisa e aí partiu, de fato, para o estudo bibliométrico, né? Através dessas ferramentas. Musa, deixa eu só fazer um adendo. É porque a Bolsa Bia, ela começava em abril, né? Então, toda a parte teórica da leitura dos sites, ele pôde fazer no período, no início da pandemia. Só que o projeto era atuar na Olimpíada lá em Caruaru, exatamente, na cidade, divulgar, trabalhar pela Olimpíada. Ok, entendi. E nem Olimpíada tivemos, foi suspensa no ano passado. Entendi. Entendeu? Então, essa capacitação, na verdade, também foi para o que viesse futuramente, do novo planejamento, ele tivesse preparado para atuar, porque a gente ia precisar interagir com ele também virtualmente. Então, aí fomos fornecendo essas ferramentas para enriquecer o conhecimento dele e a gente poder fazer outros tipos de trabalhos também, entendeu? Entendi. E foi, de fato, bastante desafiador, né?
em função da pandemia ter acontecido no meio do caminho e ter Demais, mudado né? todo o procedimento. Demais. Foi um dos projetos Certo. mais desafiadores do último ano, para mim, foi esse. Pois é. E, Henrique, eu queria saber de você o seguinte: você sentiu alguma frustração quando você não conseguiu? Talvez você tivesse, sei lá, com a expectativa de que você fosse encontrar mais publicações sobre o tema, publicações relevantes, né? Eu queria saber a tua sensação. O que você sentiu quando você pesquisou lá, fez todos os testes, calibragem de string, enfim, e você descobriu que tem pouco a publicação sobre o tema? A gente acabou percebendo que é muito escasso a parte de publicações de artigos nesse sentido. Aí fica o espaço em aberto para a pessoa produzir, né? Uhum. Você tem alguma ideia, assim, algum insight por que isso pode ocorrer? Pode ter ocorrido? De ter tão poucas publicações nesse cenário? Eu acho que, na verdade, talvez seja mais por publicação nos grandes bancos de dados. Porque, por exemplo, no Google, se você pesquisar no Google, tem muito artigo. Já nos bancos de dados específicos da Web of Science e do Scopus, é quase nada. Certo, ok. E a maior dificuldade que você sentiu nesse projeto foi qual? Correção. A última que eu corrigi, que foi a de 187, Abstracts, que eu tive que ler, foi, por incrível que pareça, eu estava triste, porque eu achava que não ia achar nada na maior de todas elas. Eu já estava morrendo já. A gente vai lendo, né? Vai ter, meu Deus, esse não cabe, esse também não cabe, esse também não cabe. Vai batendo desespero, né? Meu Deus, vai chegar esse 187, vai ser igual aos outros. Quando chegou, tinha 13. Bichinho! E o pior é ele selecionar e depois eu dizer, não serve. Esse também não. Meu Deus do céu. É assim mesmo, Henrique. É assim mesmo, desse jeito. É desse jeitinho. Mas, enfim, pessoal, parabéns pelo trabalho. Que bom que foi positivo para você, Henrique. Eu vi aqui as coisas que você falou que foram legais, que você aprendeu e tal. Parabéns, viu? Parabéns, Mirelle e Jackson também. Obrigada, Moza. Eu queria só fazer um comentário, Henrique, que realmente fazer esse tipo de pesquisa infelizmente, assim, é muito nesse caminho, sabe? Eu já fiz uma que era 2.000 artigos, só para tu ter ideia, né? Assim, então, imagina, você tem que ler lá 2.000 resumos para saber que vão ficar no final 18, 20, né? Mas aí eu queria aproveitar para fazer, assim, dar uma dica no sentido de que, como o assunto de Olimpíadas Matemática não é muito, assim, científico, né? E aí você mesmo disse, se a gente procurar no Google, a gente encontra, né? Existe aí uma linha chamada de Gray literatura cinza, né? Que não necessariamente você vai achar artigos científicos nesse tipo de base de dados, sabe, Henrique? Mas vai achar artigos em outras fontes, assim, que não necessariamente são Web of Science, né, I3E, mas que, de certa forma, também é relevante para a área. Então, de repente, aí seria uma boa aí, né, não sei, Mirelle e Jackson, vocês darem uma olhada, né, e, de repente, usar mesmo a base do Google, né. Então, ontem, inclusive, Henrique, eu estava fazendo uma justificativa de um artigo, porque o cara perguntou por que vocês usaram o Scholar Google, né? E a gente não tinha usado o I3E, não tinha usado outras fontes. E aí existem vários artigos que comprovam, assim, quantitativamente, que o Scholar Google consegue abarcar muito mais, né, artigos naquela área do que você ir em bases específicas. Não tirando a importância de Web of Science e Scopus, né? Mas acho que aí vale a pena vocês irem nessa linha de literatura cinza. O Will acabou de sair, mas ele faz pesquisa nessa área. Era isso que eu ia dizer, tem uma apresentação dele amanhã na JCS, se eu não me engano, que fala sobre essa literatura cinza. E aí acho que valeria muito a pena, sabe? Que aí acho que vocês vão encontrar coisas bem relevantes para nesse caso de Olimpíadas matemáticas. Massa, valeu assim. a dica. Acho que vai ser legal. Por isso que eu gosto desses tipos de trabalho. Gente. Pois é. Parabéns, viu? Vou falar um minutinho, tá rápido, 30 segundos, na verdade. Eu queria agradecer a Jackson, porque Jackson não fazia parte desse projeto inicialmente, o Bolsa Bia só contempla um professor, um estudante, e Jackson abraçou essa causa no meio do caminho, quando eu me vi desesperada, sem saber o que é que eu vou fazer com o Henrique, e aí Henrique também tem
imaturidade natural muito grande, porque ele é um aluno que chegou na universidade. Eu não conheço o Henrique, gente, só para vocês terem uma ideia. Eu nunca vi Henrique na minha frente. Então, ele é um estudante do interior que conseguiu a Bolsa BIA, tem todo um histórico para poder conseguir a Bolsa BIA. Então, tem muita gente de paraquedas nesse projeto, e se tem 2 paraquedas que caíram, e o Jackson, eu queria agradecer muito a ajuda dele, a contribuição. Ele foi um parceiro muito massa. A gente precisava fazer essa apresentação legal, com um trabalho, uma submissão, porque era justamente meu agradecimento a ele, viria o nome dele nesse exato momento, né? Já que dentro da concepção do projeto o nome dele não estava. Então, obrigada, Jackson. Obrigada, Henrique, também. Parabéns pela apresentação. Saiu bem legal, apesar desses probleminhas no início, deu tudo certinho. Obrigada, Tudo gente, certo. também. Parabéns. E aí, para a gente encerrar a sessão de, né? A gente teve um BIA aqui no meio, que eu tinha colocado como ensino, mas para a gente encerrar essa sessão, né, de projetos de ensino, Flávio está por aí? Cadê Flávio? Professora. A gente vai... Tudo bom? A gente vai agora assistir. Esse é projeto de ensino, eu acho mesmo, né? Monitoria, que é matemática, o aprendizado de suas técnicas e abstrações para o aluno de sistemas de informação, com Flávio, orientado pela professora Mirelle. Marcísio vai também apresentar, não? Vou, sim. Então, Flávio e Marcísio. Simbora, 10 minutos. Adriana Cordeiro tá por aí? Tá, né? Tô aqui. Vai ser a nossa avaliadora, tá bom? Tá, joia. 10 minutinhos, viu? Não dobra porque são 2, não. Vocês não conseguem ver a tela? Chegou. Quanto tempo que não vejo a cara do Narciso. Então, bom dia, pessoal. O projeto intitulado Matemática, o aprendizado de suas técnicas e abstrações para o aluno de sistemas de informação. A gente vai dar início à apresentação. Uma ambientação, primeiramente, para vocês, seria de que, como a gente tem uma vasta quantidade de alunos que entram no ensino superior com déficit em matemática, eles estão tendo vários índices de reprovações, inclusive em áreas desse tipo de disciplina, por meio de quais são os motivos disso. Por vezes, o processo de aprendizagem não é lá dos mais intuitivos, e eles, por muitas vezes, perdem até conteúdo quando estão no ensino médio, o que isso causa um déficit na aprendizagem deles e na forma como eles conseguem observar a matemática em si, e isso impacta diretamente no nível de evasão dos cursos superiores. Anualmente, o curso de Sistemas de Informação, ele oferece 4 monitorias de matemática básica, o que ocorre no primeiro ano da graduação, então no primeiro e no segundo período, com o objetivo de melhorar esse processo de aprendizagem e de ensino e fornecer suporte através do estudante monitor e também pelo professor orientador, para que esses alunos eles tenham uma melhor experiência quando estiverem fazendo as atividades de matemática e coisas do tipo, justamente tendo em vista esse déficit que eles têm já vindo do ensino médio. E aqui no primeiro período são ofertadas as disciplinas de cálculo diferencial e integral 1, ou seja, cálculo 1, e geometria analítica. No segundo período vem cálculo 2 e álgebra linear. O projeto, novamente, ele tem como objetivo fornecer técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de habilidades intelectuais e cognitivas relacionadas à interpretação e lógica do raciocínio matemático. A respeito do planejamento, a gente vai ter que eram esperados para ambos os monitores, então tanto o monitor 1 quanto o monitor 2, que a execução dos projetos ocorresse no ano de 2020.1, com as ofertas das disciplinas de cálculo 1 e geometria, e que no próximo semestre, então no segundo período, fosse ofertada as disciplinas de cálculo 2 e álgebra linear. Contudo, mais para frente, vamos ver que não foi bem assim que ocorreu. O local de execução do projeto, ele seria propriamente ao primeiro pensamento, o campus, onde em salas da própria universidade, que seriam disponibilizados um horário, está pré-estabelecido tanto pelo monitor quanto pelo
pelos estudantes que estão matriculados na disciplina, para que se encontrassem e que lá dentro fossem feitas as atividades. No caso, a monitoria fosse dada lá dentro. Tendo em vista que não foi possível fazer isso mais para frente pela pandemia. E, antes de tudo, como esse déficit foi percebido que influenciava muito no índice de aprovação e também no próprio desempenho dos estudantes ao longo do curso todo, não só nos primeiros períodos, foi preparado um mini curso de pré-cálculo para que eles conseguissem lembrar, preparar e iniciar os estudantes antes mesmo do conteúdo das monitorias propriamente ditas. No caso, cálculo 1 e também de geometria analítica. O conteúdo do curso, do mini curso de pré-cálculo, seria conjuntos numéricos, produtos notáveis, operações e expressões algébricas, fatoração, inequação e equação. Lembrando que esses daí são da Base Nacional Comum Curricular. Então, isso daí teve o objetivo de nivelar todos os estudantes. O motivo de tudo ter sido necessário replanejar foi justamente a pandemia do coronavírus, que fez com que todo o planejamento que foi pensado em primeira mão para o presencial, no caso os encontros presenciais e todas aquelas atividades, teve de ter sido passado para o remoto. A adaptação, ela levou em conta que a metodologia teve um período em 2020.3, que foi um período seletivo suplementar, onde foi ofertado as monitorias de cálculo 1 e cálculo 2 simultaneamente. Geometria e álgebra foram só ofertadas nos períodos subsequentes. Então, no período de 2020.1, com execução em 2021, e 2020.2, com execução em 2021, foram ofertadas geometria e álgebra, respectivamente. Os horários da monitoria, de cálculo 1 e de cálculo 2. As ferramentas utilizadas também foram todas as que englobam o G Suite, com a adição do WhatsApp, onde lá foi colocado o grupo do WhatsApp da turma, para que lá fossem feitas diversas atividades e discussões também aconteceram por lá. Sobre geometria e álgebra, ambas ficaram no mesmo horário, porém em períodos diferentes. E as ferramentas foram as mesmas que as utilizadas em cálculo 1 e cálculo 2, com a adição do OBS Studio e do Discord. Sobre os resultados, Flávio pode falar um pouquinho sobre eles. Flávio? Oi, Marcício. Oi. Desculpa. Nada. Olha só, sobre os resultados, a gente fez análise quantitativa, dos quais, a primeira análise quantitativa, a gente fez a verificação com os resultados dos dados do projeto, dos dados dos alunos, da aprovação dos dados educacionais. Então, a análise qualitativa apresentou que 45% dos aprovados com monitorias em cálculo 1, aprovados parcialmente, que faziam parte parcialmente das monitorias. 14 foram aprovados sem monitoria, 14%, e mesmo assim, com a oferta de projetos de monitorias, contato direto, infelizmente conseguimos 19% de evasão da disciplina de Com todo o cálculo 1. suporte dado, ainda assim tiveram algumas evasões ao longo das disciplinas. Pode passar, Marcísio. Já para cálculo 2, a gente obteve um número maior de aprovação, com 57% dos alunos que participavam totalmente da monitoria. Entretanto, 7% apenas que foram que não participavam de monitorias que foram reprovados, e um número expressivo de evasão de 36%. Apesar de ser alunos que já cursavam outras vezes as disciplinas, e por mais que a gente tentasse, é um fator, um número, na realidade, que temos que verificar o que devemos planejar para executar de outra forma diferente, para que diminua essa evasão. Sobre geometria analítica, a gente teve que 37% deles foram aprovados com monitoria, 33% com pouca monitoria, então participaram apenas parcialmente delas. Ainda assim, tivemos um índice de 19% de desistência,
e 11% aprovados sem monitoria alguma. Porém, não tivemos nenhum reprovado. Então, todos os que participaram ou foram desistentes ou foram aprovados. Sobre álgebra linear, temos que 33% participaram de todas as monitorias e foram aprovados, 29% tiveram participação parcial nelas, mas ainda assim tiveram aprovação, 15% não foram para os encontros das monitorias, mas, contudo, foram aprovados também. E 13% de reprovados, que não participaram de monitoria alguma, e 10% deles foi o percentual de desistentes da disciplina. A respeito das conclusões, para finalizar, temos que é possível dizer, sim, que o projeto ele foi executado de maneira satisfatória, porque alcançou o percentual de aprovação dos alunos que fizeram parte das aulas síncronas. E também vale salientar que, devido a ter sido uma experiência remota, a qualidade na internet, no sinal da internet, pode ter impactado, de certa forma, esse resultado, então interferido de alguma forma nele, devido à qualidade de áudio e de vídeo depender basicamente da internet. Por fim, também, vale salientar que a experiência dos monitores, minha e de Flávio nesse caso, foi de grande valia, tanto de forma intelectual e acadêmica, mas também pessoal, porque a gente teve a oportunidade de vivenciar momentos que foram diferentes e fora do comum, mas que agregaram muito o ensino da gente, a aprendizagem, a forma de pensar também, e proporcionar diversos tipos de conhecimento que não se restringe apenas à academia e também ao intelecto, mas também ao pessoal. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Gostaria só de... Pode passar um pouquinho, Marcísio, por favor. Eu gostaria de salientar que, mesmo eu tendo um processo de experiência de algumas monitorias já realizadas em anos anteriores, foi um processo totalmente novo e difícil para mim, com a transformação metodológica do presencial para o online. Isso deve ter afetado um pouco no desenvolvimento da monitoria. E é isso. Obrigado. Finalizamos. Parabéns, Marcísio, Flávio, Mirelle e Alex. Desculpa, não falei o nome de Alex no início, mas é porque eu estava com uma planilha aqui só do resumo da SU. Parabéns pelo trabalho. Adriana? Oi, estou aqui. Gente, parabéns, Marcísio e Flávio. Sempre ouço falar muito bem de vocês, apesar de não conhecer pessoalmente ainda. Mas parabéns, a apresentação excelente. E parabéns a Mirelle e Alex. Que projeto legal, que coisa tão bacana. Eu lembro quando a Alex comentava com a gente, né, sobre essa lacuna que vocês abraçam, né, que vem do ensino médio, e aí vocês tentam contemplar essa demanda tão importante, né, que infelizmente fica, né, a partir também dessa lacuna do ensino médio. Sim, no começo projeto... é um baque muito grande para os estudantes, quando eles entram e veem cálculo e veem geometria, dá para ver o desespero no olhar deles. Eu digo por experiência própria também, que eu fui um deles, então essa parte do minicurso ajuda muito. Não, imagino, eu sou uma admiradora dessa área, assim, eu fico distante, mas eu fico só admirando, eu acho sensacional, e realmente imagino que no primeiro período deve ser um impacto enorme, né? Então, assim, parabéns pela apresentação muito detalhada, eu consegui captar muito bem como foi essa vivência. O que me deixou curiosa, que eu queria perguntar a vocês, talvez duas perguntinhas rápidas, vocês relataram bem, né, que houve um impacto, assim, para todos os projetos, né, acredito eu, em algum grau, ligado à pandemia, né? Então, houve um impacto ligado à pandemia, a necessidade da adaptação metodológica, né, que vocês destacaram. E aí, pensando especificamente na experiência de vocês nessa monitoria, e aí talvez também pensando na vivência que vocês já tiveram com monitorias passadas, seja como alunos, seja como monitores, se, além dos desafios do ponto de vista de impacto negativo, a pandemia, de alguma forma, ressignificou um pouco a prática da monitoria, se vocês fossem vivenciar essa experiência novamente, o que é que ficou de aprendizado no sentido das ferramentas que vocês usaram, a dinâmica que vocês precisaram adaptar, se algo foi valioso, que talvez vocês pensassem em continuar numa experiência futura de monitoria. Fiquei com essa curiosidade. Veja só, como eu venho de um processo de monitoria presencial já trabalhado com a professora Mirelle, e ter a oportunidade de passar para um projeto totalmente online,
a forma metodológica, ela muda, porque eu acho que a senhorita mesmo, como professora, a senhora percebe a falta de interação com os alunos. E como conquistar essa interação que ocorre presencial, sabe? Como fazer com que o aluno ele permaneça 2 horas ali numa monitoria, tá entendendo? Então, é uma forma metodológica que ela deve sim ser utilizada como suporte à monitoria em outros horários, mas que a forma presencial ela é de uma grande valia, enorme, mais do que a online, porque a forma que você interage com o seu público, com os seus estudantes, na forma presencial, é uma forma totalmente diferenciada, onde os estudantes ele consegue permanecer, aprender e começar a pensar cognitivamente, intelectualmente sobre todo o processo que está sendo efetuado ali em sala de aula. Quando você passa para um ambiente totalmente virtual, onde você pega e trabalha com o Jamboard, que eu não sei se conhece, que é o nosso quadro, que é com mouse, e que sua letra também não fica muito bacana, e que você vai se adaptando aos poucos. E o estudante, ele começa a dizer assim, eu preciso interagir, eu preciso aprender, então você começa a pegar esses alunos pela parte online, a partir do Jamboard, quando você começa, olha, se resolve assim, dessa forma, vamos fazer esse exemplo junto, e você começa a dividir eles em quadros. É um processo um pouco difícil do presencial, porque eles fazem no presencial no caderno deles. Ali eles acabam interagindo entre eles, o que foi uma forma muito bacana. Então, eu vejo como futuros projetos de monitorias para a própria UPE, infelizmente não estarei participando, mas que essas ferramentas online que eu não tinha acesso na parte presencial, porque não via necessidade, elas sejam implementadas como suporte. Haja a monitoria presencial e depois tem esse suporte. Um adendo também ao que Flávio disse, respondendo também a sua pergunta, Diana, a parte de entender como é que vai funcionar essa dinâmica, porque tem diferença de eu, dentro da aula, bater na porta e chegar e falar, monitoria, povo, vamos lá. E eu falar no grupo do WhatsApp mesmo, pessoal, estou em sala, vamos entrar no Meet, não sei o quê. Então, é toda uma dinâmica, todo um processo totalmente diferente que a gente tem que se acostumar de uma forma ou de outra. Eu mesmo peguei anteriormente essa também uma monitoria, mas também foi de forma online. Então, eu não senti essa diferença tão brusca quanto o Flávio, que é monitor vitalício da cadeira já de cálculo, tem um tempinho. Então, eu não senti tanto esse impacto à primeira vista. Só que, como o Flávio mesmo relatou, para ele foi uma dificuldade maior, porque ele estava acostumado de outro jeito. Então, teve que ter esse flip na diferença de pensamento também. E outra coisa que também ajudou um pouco foi a capacitação que a gente recebeu já do projeto de Sônia, que ela apresentou também na JCE, que foi um tipo de capacitação para que a gente entenda como funciona as ferramentas online e dar esse suporte necessário, porque é um pensamento totalmente diferente, igual já foi dito. Não tem como a gente conseguir entender dessa forma se a gente vivenciar também. E uma coisa que ajudou muito foi o grupo do WhatsApp, que lá eu interagia muito com eles, discutia, puxava assunto, mandava umas figurinhas e umas coisinhas assim, o que deu figurinha de professor, né? Isso. Exatamente, mas não, era só do Bob Esponja. Aí eles tiveram essa descontração e perceberam que não tem porquê tirar uma dúvida que seja por mais pequena, que você chamava o monitor no cantinho, ou chamava ele para perto da banca lá mesmo e falava, e dizia, não sei o que, vamos falar aqui e tal. Então, isso daí é uma dinâmica diferente, mas também que ajudou, e eu acho que, igual a Flávia falou, que deveria ser implementado também na monitoria presencial. Que legal, gente. Olha, só tenho a parabenizar, achei sensacional essas práticas integradas, né? A dimensão também de extensão, essa capacitação com o Lanier foi sensacional. Vocês colocaram também isso no resumo, achei muito bacana. E parabéns, excelente, e vamos em frente.
Parabéns. Com isso, a gente termina essa primeira sessão de projetos de ensino e Bolsa Bia, né? Eu acho que com uma reflexão muito importante, né, da grande necessidade que a gente teve, assim, da grande importância, na verdade, desses projetos, especialmente durante a pandemia, né? Eu acho que foi, assim, de extrema... um auxílio muito importante para os alunos, né? Enfim, todo mundo, na verdade, teve que se adaptar, né? Então, eu deixo aqui, em especial, parabéns aí a todos que, né, conseguiram desenvolver esses projetos de ensino, Bolsa Bia, né, durante... dando esse suporte para os alunos, né? Às vezes até quando a gente mesmo precisava de um suporte, né? Então, parabéns aí a todos. Estou vendo aqui os parabéns, né? No chat, mas é isso. A gente vai iniciar agora uma nova rodada, uma rodada agora dos projetos de extensão, né? Então, a gente tem também 4 projetos de extensão para a gente assistir, e aí eu queria saber se Daniel... Na verdade, eu não tenho certeza quem é que vai apresentar. Se é Johanna, se é Felipe ou se é Daniel. É Daniel? Uhum. Muito bem, Daniel. Oi, Élida, pode falar. É que sou eu que vou avaliar, né? Eu já estou aqui com Élida, diga. O nome completo do estudante é o nome do primeiro autor que tem lá na planilha? Sim, Daniel Vitor de Silva Barros. Certo. Então, a gente vai... coloco o PIB, que é aluno de graduação. E a área de conhecimento, eu coloco qualquer uma. Não, bote sistemas. Área de conhecimento aqui a gente só está fazendo sistemas e administração, né? Só fazendo... Mas não tem, né? E da terra, não sei eu botei esse para ciências da terra. Para administração, estou botando ciências sociais e aplicadas. É porque esse formulário realmente ele é de pesquisa. Ele não é um formulário para extensão. O pessoal de extensão e ensino não fez, né? Aí... Mas a gente adapta, e pelo menos esse eu vou ter acesso às respostas, então pelo menos a gente garante que eu vou, né, ter o retorno das avaliações. Então, para a gente iniciar, né, assim, a gente vai ver muito Daniel por aqui agora nessa nova sessão, mas para a gente iniciar a rodada de projetos de extensão, vou convidar Daniel, né, e aí com os alunos Johanna e Felipe, né, sob orientação, aí acho que aqui tem vários, da professora Sônia, e da professora Mirelle, né, para apresentar o trabalho Laboratório Multiusuário FACEP, Arte, Mídias e Educação Lamier. Quem vai avaliar é a professora Élida, que já se apresentou, que está aqui presente, né? Daniel, mesmo esquema, tá bom? 10 minutinhos. E aí, pessoal, agora eu vou pedir para a gente ser um pouquinho mais assim com o tempo, porque agora a gente conseguiu chegar junto no horário, né? Aquele gap que eu falei para vocês, a gente conseguiu já resolver, então a gente está bem no horário certinho da planilha, então se a gente puder manter os 10 minutinhos e 5 minutinhos de pergunta, tá bom? Eu vou levantar a mão aqui também, viu, Daniel? Quando tiver faltando 2 minutos. Ô, Takako, só uma notinha aqui, Jackson também, ele orientou e ajudou bastante nesse trabalho, e também está envolvido. Tá, então, eu até peço desculpa, pessoal, é porque eu estou lendo aqui os autores que estavam no artigo, no resumo da SU. Então, me desculpem se estiver faltando algum professor, mas aí coloco aqui, faço a correção também, o professor Jackson. Certo. Primeiramente, eu vou abrir com o relatório de experiência sobre o relato de experiência sobre o Laboratório Multiusuário, que é o Lamier, que é o Laboratório de Artes, Mídia e Educação. Como uma introdução, cabe dizer que o Lamier, ele sempre visa incentivar a informação e a formação. Aí, para que incentivar a formação em informação? Para os alunos que entram, tanto aluno quanto professor, implementar todo esse ensino, toda essa vivência. Então, como eixos de investigação, a gente tem, primeiramente, a formação no uso de artefato, que, assim, quanto mais a tecnologia avança, mais surgem novas ferramentas e novos equipamentos. Então, é importante, inicialmente, ter uma formação para o uso disso tudo, tanto presencial quanto à distância, né? Que a gente está vivenciando agora toda essa necessidade inesperada da distância. O desenvolvimento de softwares, plataformas e vídeos interativos, bem como atividades de programação e robótica, para todo o propósito de ensino. A desconstrução da didática e da metodologia com meios digitais e midiáticos, seja utilizando ferramentas como Google Classroom,
gravação e edição de vídeo, e utilização de tecnologias assistivas e análise das políticas inclusivas de tecnologias da informação e educação. Aí, primeiramente, o projeto do Lamier, que, assim, arte e comunicação são dois conceitos norteadores, por mais que seja, assim, arte, comunicação e educação seja um lugar, assim, nebuloso de pesquisa, e são a meta do nosso trabalho. É arte e informação, pegar a vivência e juntar isso tudo para construir conhecimento, construir ciência e material. A gente tem um conselho gestor e ético, que é a relação da comunidade e da universidade, que é como o aluno interage com a universidade e a universidade interfere no aluno, e o regimento interno, que é para uso de equipamentos, e o mais atual, o protocolo sanitário para trabalho com audiovisual. A proposta de trabalho do Lamier é a formação, o estudo de multimídias e uso de equipamentos, apoiar trabalhos de professores em educação e empresas em formação e serviço, como aconteceu atualmente com a Jura, a DUP e outros projetos, ensino, pesquisa e extensão. A operacionalização do Lamier em ensino funciona na elaboração de apoio aos professores e aos estudantes externos e internos ao campus, com seus materiais e usos e programas, como aconteceu com a Jornada Julina, aqui Marcísio citou, são operacionalizações de ensino dentro da universidade e também fora da universidade, com professores parceiros ou estudantes também de outros campos. Extensão com suporte aos projetos extensionistas e implementação de projetos por editais de fluxo contínuo, como a Jura, que eu já citei, e vários outros projetos de extensão que o Lamier está envolvido. E pesquisa com fundamentação e aprofundamento de conteúdo e saberes da experiência, com a apresentação de produtos audiovisuais de artes e midiáticos. A metodologia do Lamier é o percurso metodológico vivenciado. Tem como referência as proposições de pesquisas de natureza qualitativa ou quantitativa, de Bogdan e Bicklin, e qualitativa, como diz aqui Mazzotti e Gewandtz-Nager, que o conhecimento surge do contexto que se vive e das múltiplas realidades e influências recíprocas, né, como eu tinha dito antes, do estudante e da universidade. E as estratégias são as atividades desenvolvidas. O Lamier sempre respeita todo mundo que entra, toda a vivência, todo o conhecimento, e transforma isso em estudo. Tudo é digno de estudo e sempre na intervenção. Ou seja, o aluno com a sua vivência e o orientador com a sua vivência vão utilizar o Lamier como suporte, seja de equipamento ou de ensino, e vai fazer uma intervenção com a visão de gestão e de ética. E ainda se caracteriza, como extensão e pesquisa intervencionalista no sentido de ações de estar em campo, observar e investigar a realidade. E aplicar em TDI 6. Isso aqui foram os primeiros projetos, que foi a formação em produção de vídeo, que teve a presença de 2 cineastas, César e Tassiano, e o músico é Anderson do PIF, que foram a formação dos 2 primeiros monitores, eu e Milena. E teve também a participação do professor Fábio Júnior. A formação do Conselho Gestor e Ético com o Jackson, para lidar com todos os equipamentos e toda essa questão de gestão dentro do laboratório. O regimento interno para uso de tudo que está lá dentro. E, inicialmente, o vídeo de introdução com um magnífico reitor. Foi o primeiro vídeo gerado no Lamier. Isso aqui são alguns projetos que a gente fez em 2020, que o Lamier teve seu início em 2019, mas em 2020, o primeiro foi Artes, Mídia e Educação, que é o meu trabalho de iniciação científica, a Super 2020 e agora a Super 2021, Aprender à Distância, que aconteceu em 2020, que teve até trabalhos na última JCE, e a qualificação que também vai ser abordada hoje. E os resultados, que são cursos, o consórcio de laboratórios, protocolo de saúde no audiovisual, que a gente está tendo que aplicar atualmente, e tantos outros editais. Essa aqui é a nossa equipe de professores, monitores e parceiros,
parceiros externos ao PE Caruaru. Essa é a nossa equipe atual, com a coordenadora Sônia Fortes, vice-coordenadora Mirelle Moutinho, presidente do Conselho Gestor e Ético Jackson, eu e Johanna e Felipe como monitores. Parabéns, parabéns. É muito interessante a gente ver assim, né, a diferença dos projetos de extensão, de como realmente a gente consegue chegar na sociedade de uma outra forma, né? Élida. Minha gente, como é difícil falar do Lamier, né? O Lamier, ele já foi aqui citado implicitamente em 2 projetos, tanto na monitoria quanto na Bolsa BIA, da importância das ações do Lamier, né? Então, a gente, às vezes, faz aquele projeto assim, sabe que ele vai ser importante, mas vê só, quando ele veio repercutir aqui esse feedback para a gente, né? Veio repercutir 1 ano depois, eu acho, né? Mais de 1 ano depois, e a gente tem, assim, uma noção de quão grande foi aquilo. E, assim, o Lamier é um poço de projetos. A professora Sônia não para, ninguém consegue acompanhar a professora Sônia, porque ela é uma máquina de desenvolver projetos. Eu confesso que, assim, a gente, tanto na posição de escrever, quanto na posição de avaliar, o resumo da SU é muito difícil. Assim, aquele resumo é muito pequeno, por exemplo, para relatar o que o Lamier é. E aí fica faltando um monte de coisa. E aí na apresentação foi aquele, né? Aquele ápice de coisas que a gente vê. E assim, só orgulho de ver assim, os meninos tão engajados que são no Lamier. Daniel, ontem estava eu e ele no meio do começo da da abertura, ajeitando a arte em tempo real, a gente com medo de mexer no negócio dar errado, mas estão ali disponíveis, dispostos, e assim, sem vocês seria muito, muito difícil a gente dar continuidade à Super, e eu agradeço demais, assim, não só na Super, né, mas como eu já mencionei em todos os projetos. Aí, sobre a apresentação, Daniel, eu te diria assim, para tu colocar menos texto, porque depois a gente mesmo que se perde enquanto a gente lê os textos. Tem tanto texto para a gente ler que a gente se perde enquanto lê. Se a gente colocar só tópicos, e eu tenho certeza que você consegue falar assim, de olhos fechados sobre o Lamier, porque você vive ele, né? A sua carinha está ali, mas nem precisava. A gente já sabe que ela está atrelada lá ao Lamier. E eu queria fazer uma pergunta. A professora Sônia já lhe deu 1 minuto dessa palavra para a senhora dizer aí sobre esse edital de monitoria aberto para o Lamier. Então, a gente aproveita, porque trabalho não falta. Eu queria entender como foi o projeto, porque eu não tive acesso ao projeto, né? Como foi esse projeto de extensão? Porque, assim, ele descreve o Lamier, mas o Lamier já era um projeto aprovado, né? Até pela FACEP e tudo mais. Aí, esse projeto que foi enviado tinha uma lista de projetos associados que iriam rodar, tipo a formação de discentes e tudo mais, só para entender. Exatamente, Elida. Esse projeto é mais para falar sobre a operacionalização do Lamier. Assim, o produto desses vários projetos da professora Sônia e a operacionalização com seus resultados, que são os N projetos de extensão que estão rodando lá atualmente. Entendi. É mesmo isso que você falou, é o relato, né? Uhum, é como se fosse uma prestação de contas, né? Entendi. Professora Sônia, por favor. Pronto. Élida, é justamente a apresentação do Lamier para responder uma pergunta que todos me fazem. O Lamier, ele é de ensino, extensão ou pesquisa? Então, a gente trouxe ele aqui para mostrar que a gente trabalha com as 3 dimensões. Foi para isso, tá bom? Professora Sônia, então, só para eu confirmar aqui na planilha, esse projeto é um projeto que foi aprovado em edital interno da UPE de extensão? Só para eu confirmar aqui. Esse projeto, o Lamier, ele foi aprovado pela FACEP.
tá? Não, sim, eu sei que com recurso da FACEP e tudo Recurso da mais, mas FACEP. ele está aprovado em edital de extensão da UPE? Não. Os projetos que a gente desenvolve, eles são aprovados por edital de extensão, de pesquisa e de Sim. ensino. Sim, isso eu entendo, professora, mas eu estou falando especificamente esse projeto que o Daniel está Com esse apresentando título, agora. né? Não, não então foi. tá. Foi só para responder essa questão. Inclusive, uma questão até que surge muito, até em reunião de pleno, em reunião até, que, se eu não me engano, contigo, na época dos laboratórios. Então, a gente trouxe para explicar a todos o que é o Lamier. Entendeu? Mas eu acho que ele é um retorno da aprovação pela FACEP, né? Exatamente. Ele é uma resposta retroativa. Não, mas sim, mas não é um mais projeto que está aprovado internamente, né? É só mesmo para eu colocar aqui na planilha. Ele é um projeto aprovado pela FACEP, entregue relatório no segundo semestre de 2019. Por isso que a gente achou por bem, ele não tinha sido apresentado em nenhum lugar ainda, então a gente achou por bem apresentar ele. Porque é uma exatamente como resposta Bolsa à FACEP. Pronto. A Bolsa Bia também foi FACEP 2019-2 para rodar 2020. É porque puxaram não, bem Mirelle, trás, é porque esse FACEP da professora Sônia, a gente pode discutir depois, mas é um edital específico de laboratório multiusuário. Exato. Né? Então, foi outro edital. Ele é direcionado para pesquisa. Então, eu não sei se Daniel vai continuar, porque vai, né? A gente vai continuar aqui nesta manhã com o Daniel até meio-dia. Obrigada, Hélida, pelos comentários e pelas perguntas. A gente vai seguir aqui com o projeto de extensão. A gente vai continuar com o Daniel, acho que é só o nome dele mesmo aqui, sob orientação da professora Mirelle, Jackson e a professora Sônia, né? Sobre qualificação dos docentes, aos docentes do campus Caruaru para ensino híbrido com ferramentas educacionais gamificadas, G Suite, podcasts, vídeo Kahoot. Pronto, gente. Esse projeto de qualificação... Desculpa, gente, é Alex quem avalia, Eu não sei. Ai, gente, desculpa, é Alex. Alex, você tá aí? Ele chegou sorrateiramente, Ele tá eu percebi ali. logo que tinha algum motivo assim. Ele tá ali. Bom, gente, esse é o projeto de pesquisa é um relato de experiência também sobre a qualificação aos docentes do campus Caruaru para o ensino híbrido com ferramentas educacionais gamificadas. É um projeto de parceria tanto do Lamier quanto educativa da professora Mirelle. A introdução é que em março do ano de 2020, todos fomos afetados pela pandemia global, a pandemia comunitária do Covid, e a primeira medida do consórcio Pernambuco Universitas, que engloba todas as faculdades estaduais quanto institutos federais, teve uma medida de suspensão das atividades presenciais no período de 16 a 31 de março. Foram os famosos 15 dias, mas estamos até hoje com essa medida de proibição de atividades presenciais. Aqui eu deixei uma referência, caso seja preciso alguma informação, é importante buscar dados oficiais. Aqui tem um pouquinho de texto, como a Elida reclamou antes, mas eu preciso falar sobre a LDBN, que ela fala que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. E o CNR reiterou que a competência para tratar dos calendários escolares é da instituição ou rede de ensino, no âmbito de sua autonomia, respeitadas a legislação e normas nacionais e do sistema de ensino ao qual se encontre vinculado. Ou seja, no momento em que todos tivemos que deixar o ensino presencial, tivemos que adotar o mesmo calendário com o mesmo número de horas, respeitando todo o sistema de ensino. Assim. E, então, com o intuito de acalmar todos os nervos, foi proposto o curso de qualificação voltado para ferramentas vinculadas ao G Suite, produção de videoaulas e uso de plataformas de
aprendizagem baseada em jogos, a modo de estimular a participação, processo cognitivo e criatividade dos alunos. Procurou-se desenvolver uma atualização como formação continuada em serviço a partir das necessidades do momento. Ou seja, como eu tinha dito antes, quanto mais a tecnologia avança, o ensino também avança e surgem novas ferramentas para trabalharmos com elas. A opção metodológica utilizada foi orientada pela pesquisa qualitativa exploratória, com base nas proposições de Selits, Bogdan e Minayo. Ou seja, foi uma pesquisa com dados temporários e flexíveis, pois trabalhamos não só com os docentes de sistemas de informação, como de administração. Então, tem todo o respeito e a vivência desses dois cursos diferentes, tentando, assim, flexionar todos os dados e vendo a recepção em tempo real de todos os cursos que foram dispostos. A metodologia envolveu a construção do ambiente virtual de aula, assim como a criação do material didático e a alimentação do ambiente com o material a ser apresentado. Dicas, ferramentas, podcasts, todo tipo de coisa foram postadas lá no material para os docentes. As áreas de atuação dos professores foram observadas e o perfil foi construído adequadamente. Aqui falando dos resultados, ou seja, a implementação do curso em si, foi feita a primeira divulgação com forma de inscrição e horários. O ambiente utilizado foram as ferramentas do G Suite, como o Google Meet, agenda, apresentação. E na sala Google foram disponibilizadas no Google Classroom, foi disponibilizado todo tipo de material de suporte. Aí, o primeiro dia foi contemplado com um debate sobre a fundamentação teórica, caracterizando cada termo presente nas mídias sobre educação na pandemia, concebendo-se a confusão que estava presente, assim, porque era muito confundido os termos de ensino remoto, híbrido, online e à distância. E como ia ser feita o retorno às aulas, teve que ser feita toda a fundamentação, todos os termos, como gamificação, ensino. E o segundo dia foi dirigido pela professora Mirelle Moutinho, em que ela falou sobre a ausência do quadro, como o Flávio tinha falado antes, o quadro branco, mesa, caderno, e como poderíamos suprir isso com ferramentas, com tecnologia. Então, a professora Mirelle falou sobre a importância do Google Classroom para unir a turma e organizar, a agenda para fazer toda essa chamada e o Meet para serem realizadas as aulas em si. O Jamboard veio como substituto do quadro branco, em que ele possibilita a construção simultânea dos professores e alunos. Por exemplo, o professor pode colocar lá uma atividade e os alunos juntos responderem, quadro branco virtual. E o terceiro dia foi de estudar ferramentas de construção da sala de aula virtual, ou seja, para inovar a sala de aula dentro do computador, respeitando toda a questão de saúde, como postura, iluminação, tudo para proporcionar o ambiente ideal para a realização desse ensino remoto, com dicas de ferramentas como OpenShot, que é gratuito e de código aberto, que foi dirigido pela professora Sônia, o Kdenlive, que foi o professor Jackson, e o PowerPoint como gravação de tela e de câmera, que foi também dirigido pela professora Sônia. E a conclusão foi que a formação continuada e em serviço é uma forma de atualização dos conhecimentos. Ou seja, como eu tinha dito antes, essa formação ela é contínua, ela não terminou com o projeto de qualificação, pois novas ferramentas sempre surgem e, assim, a gente pode não ver o impacto agora, mas pode ver daqui a semanas ou até um ano. E o resultado foi positivo. Todos os professores e estudantes foram poucos, foi eu, Flávio, Marcísio, acho que umas 4 a 5 estudantes no máximo, e foi positivo, teve bastante engajamento durante as aulas. Porém, o que eu poderia deixar de recomendação é que
nos próximos cursos fosse feita a obrigatoriedade de um produto dessas aulas, desses cursos. Pois, ao final de todo esse momento, teve um plantão de tira-dúvidas e não tínhamos muito material para analisar, pois não era obrigatório esse resultado dos cursos, como, por exemplo, um vídeo, uma videoaula. Essas foram as referências utilizadas na pesquisa. E eu queria, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de ter participado desse projeto de qualificação dos docentes. Foi uma vivência totalmente diferente, como ensinar para alunos ou apresentar um slide, assim, eu estava rodeado de professores. Então, foi muito gratificante. Muito bom, Daniel, parabéns. Alex? Bom dia a todos. Daniel, parabéns aí pelo trabalho. Você está em todas, né? Você está no projeto comigo, você está com o projeto com o Mirelle, você está com o projeto com o Jacques, você está com o projeto com o Sônia, está com o projeto com metade dos professores do campus. Ele ainda está no ENAD, hein? Que ele é monitor do ENAD. Tá? Que não está aqui, o ENAD não vai ser falado. Parabéns por mais esse trabalho. Esse trabalho é bem fácil de avaliar ele, porque foi um trabalho que envolveu todos. Estamos aqui, todos participaram dessa capacitação. Foi uma capacitação extremamente importante, que abriu o leque para muitas pessoas, principalmente para aquelas que não têm tanto contato e não tinham vivência de utilização dos métodos de ensino à distância, que a gente teve que utilizar as ferramentas para conseguir prosseguir nossas aulas, apesar da situação em que vivíamos e ainda vivemos. Parabenizar e perguntar qual foi o maior desafio de você ter ministrado esse curso para seus professores, né? Porque quem estava lá tinha ministrado um monte de conhecimento para você, e como foi fazer o contrário. Então, o meu maior desafio foi tentar colocar a minha vivência, né, as minhas experiências nesse contexto mais acadêmico. Porque toda a minha experiência era de edição de vídeos domésticos ou de utilização pessoal. Mas aí eu precisei aplicar tudo isso no contexto acadêmico com todos os docentes. Bom, só parabenizar mais uma vez pelo projeto. O projeto, como eu falei, foi fácil a gente avaliar, porque a gente estava no meio, a gente participou como ouvinte também ativo nesse processo. Tiveram várias capacitações aí durante o início dessa pandemia, tanto oferecida pela universidade, e a gente, com esse projeto, conseguiu oferecer na nossa unidade, que foi de suma importância para os professores e, consequentemente, para os alunos, tá? Só parabenizar, agradecer aí pelo convite para avaliar, e continue aí na sua onipresença dentro do Lamier dos projetos. Obrigada, Alex. Queria saber se o próximo apresentador está aí. O nome dele é Daniel. Não, mas esse vai ser Felipe que vai apresentar. Ah, muito bem. Eu ia fazer essa confirmação aqui, que o próximo projeto Ao menos, também né? Ao menos. é um de extensão, multimídia e sociedade da informação e cultura digital. Daniel, Felipe e Johanna, né? Sob orientação da professora Sônia, Jackson e Mirelle, não é isso? E aí quem vai apresentar é Felipe, Isso. Só para variar um pouco, né, Daniel? Uhum. Então, tá bom, pegar as costas do menino. Vamos nessa. Todo mundo tá vendo? Não, agora. Chegou. Chegou? Uhum. Pronto. Para tirar um pouquinho do peso das costas do Daniel, vou falar sobre o projeto de multimídia e sociedade da formação e cultura digital. É um projeto que teve início com o advento da pandemia, que teve como objetivos a arte multimediática,
como instrumento de propagação de conhecimento, interação de processos, de ensino, e ser capaz de auxiliar e difundir, interagir de uma forma diferente com as pessoas, trabalhar diferentes plataformas de multimídia para trazer esse conhecimento para um grande número de pessoas e trabalhar essas tecnologias com elas. O objetivo, compreender as possibilidades de construção e produção colaborativa e a utilização de vídeos, artefatos multimodais, em seu processo de captação, montagem, edição, exibição, enfim, para fins educacionais, de entretenimento, divulgação comparativa, de cultura e artística para a sociedade da informação. O projeto teve início com a ideia de construir um período de tempo onde o Lamier tirasse um pouco do seu tempo do dia para passar tudo que foi aprendido com relação a ferramentas de tecnologias para a sociedade, trazer esses cursos para difundir informação, trazer conhecimento e ter essa interação com as pessoas. Buscou-se um melhor preparo da compreensão em relação ao contexto, teve um período de adaptação para aprender as ferramentas para trazer, teve o processo de montagem de equipe junto com os professores passaram os conhecimentos deles sobre as ferramentas para os alunos, e a gente treinou nas ferramentas por um período de tempo, com eles guiando, para poder passar da melhor forma possível os conhecimentos para os envolvidos. E o processo através de 2 segmentos, sendo uma pesquisa qualitativa e exploratória, e o segundo tratando-se de uma pesquisa intervencionista. A pesquisa exploratória foi basicamente buscando conhecimentos relacionados a cenários sociológicos, educativos, tomada de decisão, descobrimento e desenvolvimento de corpo organizado de conhecimento, tratando mais do processo de montagem e preparação para chegar ao momento em que culminava na pesquisa intervencionista, onde a gente fez ações de campo, trabalhou com alunos da UPE de fora, professores, para trazer essa informação com relação às ferramentas e plataformas que a gente se dispôs a trazer. Com relação aos resultados, teve um processo que se iniciou através da aplicação das ferramentas, buscou-se diferentes públicos-alvos em cada projeto, foram 2 eventos. O primeiro evento se tratando de um processo mais aprofundado com relação às ferramentas, tratando de dúvidas e tendo como base que as pessoas envolvidas nesse processo já trabalharam com essa ferramenta em algum momento e estão querendo aprofundar seus conhecimentos, já tem alguma base. E o segundo processo, o segundo evento que foi realizado, que foi a Jornada Junina, se deu através de iniciações das pessoas nessas ferramentas. Havia algumas pessoas que já haviam produzido nas ferramentas que foram trazidas durante a Jornada Junina, como Canva, como a criação do podcast, e tinham pessoas que estavam iniciando, nunca viram nada sobre isso, e queriam aprender, queriam dar seu primeiro passo na construção de multimídia aliada à educação, à propagação de conhecimentos, esse tipo de coisa. Como resultado, observou-se que os primeiros cursos, apesar de ter público-alvo distintos, os primeiros cursos focam mais na básica superior, tutores de EAD, estudantes de graduação, até o seu final. Então, foi um contexto onde se pegou ferramentas e trabalhou com elas por um período de tempo, desde o início, onde veio o nível de conhecimento das pessoas e desenvolveu essas ferramentas até um nível superior e mais aprofundado de entendimento sobre as ferramentas. E já o segundo curso se deu através de ferramentas diversificadas para trabalhar com ensino e aprendizagem, de diversas formas diferentes. Então, houve a produção de vídeos, com contexto de ambiente de sala de aula, para trabalhar de forma síncrona, podcast para ser trabalhado tanto com os professores trabalhando com esse podcast, trazendo para os alunos, ou os alunos participando, criando seus próprios podcasts sobre certos tópicos. Também houve produção de peças, produção de outras ferramentas, e o objetivo era plantar essa semente, trazer o conhecimento básico sobre essas ferramentas para que no futuro os professores, alunos e todos os envolvidos no evento fossem capazes de explorar mais a fundo essas ferramentas no ambiente educacional e trazer esses conhecimentos tanto para a UPE como para outras instituições, para trazer uma forma diferente de se aprender em meio ao contexto em que a gente está. Com considerações finais, a experiência nos fez constatar que as próximas propostas poderiam
reservar um tempo para demandas dentro do mesmo tema, ou seja, trabalhar ao longo das semanas, ao contrário do que foi feito na jornada julina, trabalhando ferramentas diferentes, selecionar uma ferramenta específica e trabalhar ela, como foi feito na primeira etapa, de maneira completa, trazendo atividades, produzindo documentos para os alunos estudarem, e ao final do processo, trazer um projeto onde eles pudessem trabalhar esses conhecimentos que foram adquiridos ao longo da semana e eles poderiam usar o último dia para ser um dia de avaliação onde os processos e projetos seriam concluídos e mostrados para todos os envolvidos. Procurar também diferentes plataformas com um nível de interatividade mais alta para os alunos poderem trabalhar com essas plataformas enquanto o conhecimento é trazido para eles e fazer uma separação sobre áreas de conhecimentos, mostrar como essas plataformas e ferramentas podem ser aplicadas em diversos contextos, trabalhar em algo mais prático ou trabalhar com as ferramentas para trazer conhecimentos mais teóricos. Podem, assim, ser uma nova opção de intervenção extensionista no futuro para ser trabalhada nesse contexto e com ferramentas diferentes. Para finalizar, essas são as referências que foram utilizadas. E é isso. Parabéns, Felipe, Daniel, Johanna, todo mundo. A gente acaba falando só o nome do primeiro apresentador, né? Do apresentador, mas parabéns a todos. Alex. Bom, parabéns pelo trabalho a todos os envolvidos. Sempre trabalhos que vêm do Lamier sempre são trabalhos de qualidade, independente dos alunos envolvidos e professores. Só gostaria de frisar mais uma vez esse parabéns e fazer algumas perguntas, tá? Você, na sua apresentação, você falou muito de ferramentas, eu gostaria de saber quais foram essas ferramentas, ou pelo menos as principais que foram utilizadas na capacitação. Foi utilizada a criação de audiovisual, com podcasts e gravação de vídeo e edição de vídeo, que foi ministrado por mim e por Daniel. Foi utilizada a criação de peças para divulgação de projetos e eventos dentro do ambiente educacional, e também foi utilizada a gamificação através da ferramenta de Kahoot e de Scratch para trabalhar atividades dentro do ambiente em sala de aula. Mas podcasts e peças são produtos finais de ferramentas, no caso, o podcast foi criado através do Audacity, e a parte de peças foi criada através de Canva e Powtoon. Pronto, isso. Essas são as ferramentas utilizadas, e o produto final foram justamente as peças, podcasts e tudo mais que gerou com isso. Professora Sônia? Alex, tem uma questão que foi uma descoberta que a gente fez nesse projeto, que eu acho uma descoberta importante, tá? Nós tivemos 2 cursos. No primeiro curso, nós pensamos em avançar nos conteúdos, aprofundamento, tá? A questão de como você elaborar um projeto para um vídeo, para um documentário, para uma produção cinematográfica. Então, a gente trabalhou com projeto, como fazer um projeto, a pré-produção, né? Como é que foi o argumento, o roteiro. Depois a gente trabalhou a produção e depois a pós-produção. Esse curso, a gente se preocupou com a evasão. E aí depois a gente foi analisar e vimos que aqueles que ficaram foram aqueles que já tinham uma produção que gostaria de fazer, ou estavam já no meio de uma produção, ou já tinham feito uma e queriam melhorar essa produção, tá certo? E a gente queria pegar mesmo aquele grupo que também fosse começar, né, o básico. Então, quando a gente propôs o segundo curso, a gente propôs um curso voltado mais para o básico. Então, no primeiro, a gente trabalhou Kdenlive, OpenShot, nós não trabalhamos PowerPoint em MP4, não trabalhamos, porque a gente queria trabalhar com ferramentas mais avançadas, o Audacity também. Aí, no segundo curso, não, a gente trabalhou
mas até como trabalhar MP4 com PowerPoint, captação de tela, também a gente optou somente por... Acho que foi o OpenShot, não foi, Daniel? Acho que a gente não trabalhou com Kdenlive, não. E depois com outras ferramentas, como o Felipe já colocou aí, né? De gamificação, que aí foi o Kahoot, o Scratch, foi o Audacity em podcast, teve outro também para vinheta. Qual foi mesmo de vinheta? Foi Canva e teve mais de vinheta. Jackson, me ajude aí. O Canva, o Kdenlive, OpenShot, todos desenvolvidos em edição de imagem e vídeo. Pronto. Aí o segundo curso a gente pegou um grupo maior que persistiu mais, mas a gente viu que tem público para cada tipo de curso que você deseja, tá entendendo? Entendi, professora. Esse era o segundo ponto. Na apresentação não ficou claro os cursos, entende? Você pode fazer um artigo geral falando de vários aspectos, mas eu acho assim que na introdução você tem que deixar claro que foram 2 cursos e os temas dos cursos que geraram o artigo. Mas aí é só uma observação para mais para frente, tá? Por fim, eu só gostaria de saber quais foram as principais dificuldades e quais os feedbacks dos participantes desses cursos. Com relação às dificuldades, eu acho que a maior dificuldade, mais voltada para o segundo projeto, onde trabalhavam com pessoas de diferentes níveis, não pessoas que já tinham conhecimento, foi criar um ambiente e trazer a informação que fosse válida tanto para os que estão começando quanto para os que já têm algum desenvolvimento. Esse foi o maior desafio, tornar interessante para as duas partes, não trabalhar algo tão complexo para desmotivar quem está chegando e nem algo tão simples para desmotivar quem já sabe. E com relação à segunda parte da pergunta, desculpa, meu branco, pode repetir. Quais os feedbacks vocês tiveram? Sim, os feedbacks. A gente trabalhou com um formulário de feedback e a gente pediu para eles trazerem o que é que eles acharam que estava bom e o que é que eles preferiam que fosse melhorados. E um dos feedbacks que foi dado por eles foi essa ideia de produzir algo enquanto estão aprendendo. Eles sentiram muito falta, acharam que foi muito teoria e tiveram problemas com depois de um tempo para pôr em prática, então preferiram que, se tivesse algum outro evento, produzir algo junto. Uhum. Nós chegamos a ter a participação de mais de 10 cidades de Pernambuco no segundo evento. Mais de 10 cidades. Ficamos admirados. Como é que eles souberam desse curso? Mais de 10 cidades. Muito bom. Jackson. Jackson. Mudou de lugar. Só fazer terminar uma homenagem ao Dia das Crianças. Aí, não, deixa eu voltar para uma cafeteria aqui. Cadê? Mas assim, quais as dificuldades que os alunos apresentaram, que precisa de mais prática e tal, outra coisa, tem que colocar um filtro aí nesse tipo de comentário, que também é uma dificuldade que está por trás disso, que é o seguinte: tem gente que chega para fazer o curso, às vezes alguns colegas professores, só que de outros níveis, ou até do mesmo nível superior, chega para fazer um curso de edição de vídeo, de utilização de ferramentas, mas ainda falta o conhecimento de computação básica. Sabe, da introdução à computação, como usar um sistema operacional, ainda é carente nesse sentido. E aí, às vezes, a prática que eles querem não é a prática necessariamente relacionada, ou a dificuldade não é necessariamente relacionada ao que está sendo apresentado, mas ainda com um déficit de pelo menos 20 anos do aprendizado aí dessa computação básica mesmo, utilizar um sistema operacional, abrir um arquivo, saber onde salva uma coisa, entender como a internet funciona, entender o que é um navegador. Então, assim, existe a crítica, o Felipe é muito feliz em colocar essa dificuldade, mas dentro das reclamações a gente tem que observar também que existe isso por trás, né, desse pedido de mais prática. Isso aí a gente vê, principalmente na área de ciências exatas, você vê muito isso. Os alunos chegam na graduação, a dificuldade não é o assunto da graduação, é o assunto básico. O que você está explicando, ele até entende, mas quando envolve outras coisas, aí a vaca vai pro brejo. E, assim,
É porque eu sou da área de teórica, então para mim eu prefiro teoria. Mas aí são críticas que aí tem que ser avaliadas e também ponderadas, e não adianta a gente aceitar toda crítica que vem nem recusar toda ela. Mas vocês, como o Lamier, como eu já falei, é um laboratório que sempre tem trabalhos muito bons, vocês têm maturidade maior até que a minha para absorver essas críticas, certo? Para finalizar a minha parte, parabéns pelos trabalhos, ficaram trabalhos muito bons, contribuições importantíssimas, certo? Só mais uma vez agradecer e até uma próxima. Obrigada, Alex. Só queria também confirmar, Felipe, esse artigo é um relato de experiência? Isso. Tá, que é só para a gente, quando for lançar os análises, fazer separadinho. E aí também acho que fica aqui um comentário meu para vocês, né, que mesmo fazendo um artigo nesse formato de relato de experiência, né, onde você está mais ali preocupado em contar, né, o que aconteceu, acho que vale a pena, no final, você ter ali uma análise, algum resultado, né, do impacto de tudo isso que aconteceu, né? Vale a pena, assim, acho que deixa o relato de experiência mais robusto, digamos assim. E aí, pessoal, o que acontece? A gente conseguiu antecipar bastante a nossa programação, a gente ainda tem mais um trabalho de extensão, mas que ele está programado para a parte da tarde, às 2h da tarde, né? Vai ficar esse quebradinho aí, mas então eu conto aí com o retorno de todos vocês às 2h. A gente vai iniciar com o Flávio terminando essa sessão de extensão, né? Eu até ia pensar a gente antecipar agora, mas aí não sei, né? Não sei se o Flávio também está preparado, e também acho que de repente alguém quer assistir à tarde de acordo com a programação que está no site, né? Não vou fazer essa alteração, mas aí então eu conto com todos vocês à tarde, a partir das 2h. A gente vai ter uma apresentação de extensão e o resto vai ser PIBIC e PIBIT, né? Para a gente apreciar os trabalhos nessa mesma sala, tá bom? Às 2h a gente retorna. Bom almoço a todos. E obrigada pela presença aqui nesta manhã, desde madrugada, juntos. Obrigada. Até mais.